Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 7 de novembro e o texto diz: o olhar de Jesus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 16, 9, diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente, que lhe dedicam totalmente o coração, Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, Ele cuida de nós, amém? E tem outros textos também, eu vou ler aqui com vocês, mais dois textos aqui, interessantes, que fala sobre o olhar de Deus sobre nós. Aqui, em Salmos 34, versículos 15, diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Tome posse. E também no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, a palavra diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, Deus está nos olhando, contemplando todos os que estão aqui na terra, aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem também, porque dos que não servem a Deus, muitos ainda irão se render ao Senhor, amém? Então, a palavra diz assim, o texto, diz assim, o autor, vamos lá: todos nós caminhamos na expectativa de termos dias ainda melhores, certo? Mas, se não fosse pela fé, há muito teríamos sido consumidos pelo desânimo, pois alguns dias são muito mais difíceis de enfrentar. É como se estivéssemos em um deserto sem encontrar água. Mas, mesmo assim, por termos esperança, Deus acaba nos surpreendendo ao nos fazer chegar em um oásis. Olha que bênção, Se você está assim hoje, saiba que não é o único. Existe uma multidão que caminha com a esperança de viver um milagre. Eu estou esperando o meu, e você? Mas só conseguimos alcançar o impossível com atitudes de fé, e de modo que precisamos refletir, avaliar e planejar. O texto que lemos traz uma grande verdade para a nossa vida, pois diz que os olhos de Deus veem tudo, e Ele está fortalecendo aqueles que se dedicam a Ele. Você consegue ter noção da beleza dessa promessa? O próprio Deus, por meio do Espírito Santo, está fortalecendo em cada circunstância. E o que precisamos fazer para receber isso? Simplesmente confiar e entregar tudo em suas mãos. Você tem que confiar e entregar tudo nas mãos de Deus, porque o mais Ele fará. Amém? Tome posse dos planos e promessas de Deus. Não olhe para o problema. Olhe com fé e esperança para aquele que tem tudo em suas mãos. Ele indicará o caminho que você deve trilhar e concederá, sim, a direção para cada etapa de sua vida. Saiba que os céus estão vendo você. Ele vê o seu coração derramado no lugar secreto. Suas orações e pedidos são ouvidos por Deus. Ele tem o melhor para a sua vida ainda neste tempo. Apenas continue e persevere, pois Deus não se esqueceu de você. Hoje é o dia de Ele agir em seu favor. Creia somente. A frase do autor: suas orações têm o DNA dos céus. Elas não ficam sem respostas. Deus sempre vai dar uma resposta. Como eu sempre falo aqui, ou Deus vai falar sim e vai te ajudar naquela situação, ou Deus vai falar espere, porque Ele sabe o tempo de todas as coisas, ou Deus vai falar não, se o que a gente pedir para Deus não for para o nosso bem. Amém? Então, Deus, só Ele tem a resposta certa para todas as coisas. O devocional 312, a leitura bíblica é Gênesis 12, e a palavra-chave é fortalecimento. Fortaleça o seu coração no Senhor. Sirva a Ele, faça a vontade dEle, porque tudo aquilo que você precisa e necessita, Deus vai manifestar na tua vida. Amém? Tudo que for para o seu bem, para o bem da sua família e para o bem do próximo, Deus vai fazer. Amém? Agora, se for um pedido egoísta somente para o nosso ego, para a nossa fama, para o nosso sucesso,
Pode esquecer, Deus não vai fazer. Né? Agora, quando você tiver um propósito firme, que vai ajudar outras pessoas a se levantar e outras pessoas serem abençoadas também, você pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Amém? Aqui, eu vou ler de novo aqui os 2 versículos que eu achei muito interessante, né? Salmos 34, versículo 15, que diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, né? E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha que bênção. Então, assim, tudo que você orar, tudo que você pedir, tudo que você clamar, tudo que você conversar com Deus sobre as suas necessidades, sobre tudo aquilo que você precisa, Deus, ele vai te ouvir, porque os olhos dele estão te contemplando. Ele vai te ouvir e ele vai te responder, tá? Ou com sim, ou com espere, ou com não. Mas ele vai te responder, amém? E no outro versículo, que está em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, o texto diz, né? Aqui diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus contempla todos nós. Contempla todos nós, os maus e os bons. Porque ele sabe quem é bom e ele sabe quem é mau. Ele sabe quem está fazendo a vontade dele, ele sabe quem não está. Ele sabe quem tem os pedidos que vai realmente abençoar, né, a nossa vida, a vida de outros, ou quem tem pedidos egoístas. Só ele sabe, só ele conhece, né? A gente imagina, mas ele só, às vezes nem nós mesmos sabemos que um pedido ou outro que nós fazemos não vai fazer bem para nós, né? Mas Deus sabe. E graças a Deus por isso, né? Então que nós possamos confiar no nosso Deus Pai, depender dele, porque ele está olhando para nós, ele está cuidando de nós, ele é o nosso Deus Pai, né? Maravilhoso, nós somos seus filhos. Então, ouça, obedeça os mandamentos de Deus. Aprenda os ensinamentos de Jesus, leia a Bíblia, aprenda tudo aquilo que Jesus veio para nos ensinar. Ouça a voz do Espírito Santo te dirigindo para você andar nos caminhos do Senhor. Tenha tempo de intimidade com Deus. Ore a Ele, converse com Ele como um filho, como um amigo. Converse com Deus, tenha intimidade com Ele, porque Ele tem prazer em cuidar de você. Ele tem prazer em te ouvir, ele tem prazer em te responder e ele tem prazer em manifestar as promessas dele na sua vida e na minha vida. Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, os seus sonhos e projetos. Que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família, meus sonhos e projetos e possa nos ajudar a andar nos seus caminhos, a ouvir a sua voz e a fazer a sua vontade. Porque o que ele tem para nós é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.